Conexão de volta aqui para você e eu quero mandar agora um abraço para a galera de Fortaleza. A gente está aqui no nosso Conexão Jovem especial de verão, hein, Bianca? Opa, e tem tá presente. calor aqui. Tá muito calor. Mas entra agora em contato com a gente no nosso website. Você pode adquirir o nosso estudo bíblico, é só entrar lá, fazer o seu cadastro e você vai receber gratuitamente na sua casa. E temos o quadro agora Endireitados. Roda o VT. Olá pessoal do Conexão Jovem, passou o ano, você planejou sua viagem, chegou o momento das férias, então você faz suas malas e parte com a sua família, com seu esposo, com seus amigos. E quais são as dicas que você deve lembrar quando vai viajar? Então, uma delas, tem gente que é bem organizado e quando chega no ponto da viagem, onde era o primeiro destino, começa a jogar fora as passagens, os bilhetes, sejam aéreos ou terrestres. E se esquece que é bem importante você guardar esses tickets de movimentação. Porque se você tem a perda de uma mala ou ainda se houve a cobrança indevida no seu cartão de crédito de um destino que não foi aquele onde você esteve, é através desse bilhete que foi emitido que você prova aonde você foi e quanto tempo você viajou. Então, guarde até você retornar para casa os seus tickets de viagem. Para o destino que você está indo, você já entrou no site, já pegou as informações? Por exemplo, já sabe quais são as vacinas que você tem que tomar se for fora do país ou algum lugar aqui do Brasil? Já sabe o estilo da alimentação e também já consultou o seu plano de saúde para saber se lá tem cobertura? Caso você necessite de atendimento, é importante você fazer uma anamnese, um diagnóstico antes de viajar, para ver se seu plano atende. Se for necessário contratar um plano adicional, dê uma olhada se a sua prestadora de cartão de crédito já não faz esse serviço. E também fique atento ao viajar nas regras novas deste local para o qual você está indo. Então, também olhe para os seus documentos pessoais, aquilo que você está levando, passaporte, RG, o seu cartão de crédito, sua CNH, sua carteira nacional de habilitação. Tem muita gente que viaja para fora do país e eu já presenciei que ao chegar em certos países quer apresentar sua carteira funcional. Se é médico, se é advogado, se é contador ou administrador. Lembre-se, continue se lembrando de juntar seus documentos pessoais, fazer o seu kit e tomar toda a cautela, ainda é muito pouca, para que o seu destino certo seja um pedacinho do céu num período temporário, que é o período que você pode curtir a sua viagem, nas suas férias, renovar a sua energia e voltar com a higienização mental necessária para retornar ao trabalho. Curta, mas com responsabilidade, cuidando dos seus pertences pessoais, da sua alimentação, do seu próprio bem-estar e quando voltar para casa, guarde toda a documentação até que você pague todas as contas, para perceber se o que você gastou realmente foi cobrado de maneira devida e boa viagem para você. Valeu, Ive, pelas dicas aqui nessas férias do Endireitados. É muito bacana ter você aqui com a gente, tá bom? Bom, aqui, Pastor Campitelli, Chapolin, estamos juntos em Fortaleza para essa temporada especial de verão. Hoje o tema do Conexão tá aparecendo aí na sua tela, de volta à palavra. O Conexão entende que é muito importante a juventude entender que estudar a palavra é muito, mas muito importante e significativo na nossa vida. E não só ler a palavra, e sim estudar a palavra, e você vai entender a diferença daqui a pouquinho. Bom, continuando aqui a nossa conversa, já colocamos o pastor Campitelli na mira da verdade, ele tá suando aqui, ele tá suando. Tem mais, venha. Legal. Pastor, primeiramente eu queria agradecer você que já está participando, a você que sempre deixa aqui a sua mensagem, o seu abraço especial para mim, para o Chapolin, para toda a nossa equipe. Estão mandando abraço para você também, pastor? Obrigado. E seguinte, eu quero deixar aqui um abraço também para a galera, não só do Nordeste, mas do Rio Grande do Sul, né? Do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, todo o sul do Brasil. Um abraço especial para vocês. Bom, pastor, a leitura da Bíblia, ela já foi proibida, né? Já foi proibida, ela já foi tirada do meio social, ou seja, as pessoas não tinham acesso ao conteúdo da Bíblia. Algumas pessoas apenas tinham a Bíblia em mãos. A Bíblia já foi queimada em praça pública, muitos já morreram por conta dela. E existe uma história de que isso vai se repetir nos tempos atuais. Como é que é isso, pastor?
a Bíblia realmente foi atacada, né? Claro, vocês sabem que a Bíblia está marcada dentro de um grande conflito, porque estamos dentro deste mundo que está num grande conflito entre as forças de Satanás e Deus. Deus está aí sendo atacado também por Satanás e quer reivindicar Satanás de que este é seu mundo e que nós somos propriedade dele, né? Então aí, nesse ataque, nesse grande conflito, claro, o que vai fazer Satanás? Vai atacar diretamente a palavra de Deus, o guia, o mapa que ele nos deixou para poder entender a sua vontade. Durante muito tempo, sempre a Bíblia foi atacada. Hoje está sendo atacada, o tempo todo está sendo atacada. Mesmo assim, a palavra de Deus continua sendo o livro mais vendido, o livro mais lido, o livro mais estudado, onde está na maioria das bibliotecas do mundo inteiro. É o livro que está na maioria das casas, que está nos celulares, está em todo lugar. E é o livro, o best-seller dos best-sellers. Este livro, que foi e continua sendo o alvo de ataque de Satanás para derrubar qual é a vontade de Deus para seus filhos, nos últimos dias, de maneira especial, Deus tem um propósito claro de acabar com este mundo de pecados, de problemas, de obstáculos que você e eu estamos vivendo. Então, nesse ataque, realmente, novamente, vai ser retirada a Bíblia. Vocês sabem que na Idade Média, nos grande período, chamou Idade Escura. Idade Escura por quê? Falta a Bíblia. Lembra que Salmo diz assim que lâmpada para meus pés é a tua palavra e uma luz para meu caminho. Quando tira a Bíblia do povo, então fica na escuridão. Escuridão significa que você não consegue enxergar. Enxergar qual? O plano que Deus tem para a tua vida. E nos últimos dias vai também ser ataque direto na Bíblia e retirada de todo foco à palavra de Deus. Isso vai acontecer. Tem uma data para isso? Não. Tem uma data. Tem uma data? Será que tem? Uma data bem marcada assim? Não tem uma data marcada, mas as profecias estabelecem quando tem um período de pragas. Bom, é um estudo longo que a gente deveria fazer para estabelecer um momento específico. Mas o ataque está sendo agora determinado, começou agora, faz vários anos que vem sendo estabelecido isso aí, especialmente com relação ao criacionismo. Voltando ao que a gente estava conversando, né? Se você tira de foco que Deus é o Criador do mundo, então não tem por que temos palavra. Então, hoje em dia, está acontecendo isso de maneira muito particular. E, bom, será que a gente está preparado para que retirem a Bíblia da gente? Pois é, Chapolin. E aí? Será que a juventude está preparada realmente para ficar sem a Bíblia? Não sei. Quem tem que estar preparado hoje aqui é o pastor Campitelli, que está uma mistura de Na Mira da Verdade com Arena do Futuro, viu? Porque se tira a palavra da gente, o que vai ficar da gente? Qual é o nosso norte? Para onde a gente vai? Então, eu tenho que estudar, tenho que conhecer, e isso tenho que absorver para eu praticar. Exatamente. Muito bem. Tá certo, a gente está conversando com o pastor Campitelli. O tema de hoje do Conexão é De Volta à Palavra. E a nossa repórter, toda especial, Rafaela Martins, preparou um material muito legal. E a pergunta é a seguinte: por que e como estudar a Bíblia? É o que você confere agora na reportagem. Toca o VT. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ler a Bíblia é sempre muito bom, principalmente para você aí de casa que acredita que neste livro aqui existem conselhos e dicas dadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a pergunta é: o que eu devo fazer para ler corretamente e entender a palavra de Deus? Existe mais de uma forma de estudar a Bíblia. A Bíblia é um livro, como uma boa parte dos livros, boa parte das obras literárias que existem, ela tem mais de uma maneira de se estudar, mais de uma maneira de se obter conhecimento, até porque a Bíblia ela é composta de diferentes textos. Os textos são diferentes em natureza, em essência. Então, cada um desses textos às vezes tem uma maneira diferente de estudar. Isso depende de que momento esse jovem está na relação com a Bíblia. Eu acho que não é tanto para o jovem ou para o velho, mas é do tanto de conhecimento prévio que eu tenho. Aquelas pessoas que já estão um pouquinho mais familiarizadas com o texto bíblico, para elas talvez seja o caso de, às vezes até mesmo a leitura corrente da Bíblia, de começar do começo e até o final pode ser uma ideia. Uma
um outro plano para aqueles que já estão um pouquinho mais familiarizados, é fazer a leitura de seções da Bíblia. Escolher, por exemplo, o livro de os Evangelhos, escolher as profecias, escolher uma seção da Bíblia e estudar com livros acessórios, ou seja, com ferramentas, comentários bíblicos, autores que já escreveram sobre esses assuntos e fazer essa leitura baseada nessas reflexões que outros autores já fizeram sobre esse texto bíblico. Para aqueles talvez que ainda não têm muita familiaridade com o texto bíblico, a melhor maneira talvez seja escolher também uma sessão. Aí a gente sempre recomenda as sessões mais fáceis, principalmente os evangelhos, as histórias ali do Novo Testamento, e fazer essa leitura em uma linguagem mais simples, que é uma tradução mais simples, uma tradução mais contemporânea, que ele consiga, o vocabulário estar mais perto do vocabulário atual. Uma maneira boa de estudar a Bíblia também, uma boa ferramenta e que ajuda a dar esse contexto de Bíblia é o estudo em ordem cronológica, que é estudar a Bíblia na sequência dos fatos. Para isso ele vai precisar na internet, tem em outros lugares, tem cronologias bíblicas, nem todas são muito confiáveis, mas a maioria tem um senso comum atrás delas. Ou às vezes uma Bíblia, existem hoje Bíblias em ordem cronológica. E você aí de casa, tem alguma dica para que o estudo da Bíblia seja mais proveitoso? Bom, eu quero saber o segredo de cada jovem que está aí com você, viu, Bia? Um beijo, até mais, e eu vou continuar aqui, lendo a minha Bíblia. Valeu, Rafa, muito legal essa matéria, viu? Agora, Pastor Campitelli, existem mais de 40 mil religiões no mundo. Eu lembro que um tempo desse, nessa época escura que você comentou, a igreja era responsável por interpretar a Bíblia, né? Ela falava que só ela poderia interpretar a Bíblia. E hoje cada um interpreta a Bíblia de maneira que quer, até porque todo mundo tem acesso à Bíblia. Acaba sendo tudo essa verdade relativizada. Exatamente. Perfeito. Existe uma maneira correta da gente estudar a Bíblia e compreender o que está escrito? Claro que existe. Na verdade, até existem técnicas, como é chamado, assim, com relação ao estudo da Bíblia e ao aprofundamento da mesma, né? A Igreja Adventista tem a sua maneira de enxergar a palavra e, como você falou, tem muitas denominações que dizem nós temos a verdade, porque a questão é assim, né? Todo mundo diz, eu tenho a verdade, mas na verdade quem tem a própria verdade é a palavra em si. E existe uma ferramenta que chama hermenêutica. A hermenêutica é a arte de estudar e conhecer como interpretar a Bíblia. A Igreja Adventista, por exemplo, interpreta a Bíblia, ou tem essa ferramenta da hermenêutica através da história, historicismo, né? Onde você conecta, e volto a falar aquilo do Antigo Testamento com o Novo Testamento, as profecias que fazem que seja a interpretação válida pela Bíblia mesmo. Ou seja, não é que eu pego um texto da Bíblia e digo assim, tá, isso quer dizer isto, o apóstolo quis dizer porque eu entendo, mas para hoje a gente pega esse diferente, porque eu entendo que hoje já é diferente, não preciso, é outro contexto, não funciona dessa maneira. Na verdade, nós pegamos um pouco de uma parte, outro pouco de outra parte, e a Bíblia vai se conectando em si mesma e vai trazendo uma revelação clara do conteúdo que Deus trouxe através dos vários livros, dos vários escritores, e aí fazem uma só palavra e um entendimento claro. E a profecia, por isso na história, é a história contada ao longo do tempo que comprova realmente que essa autoricidade ou essa legitimidade da palavra de Deus e a minha maneira de interpretar, de conhecer a Bíblia de uma maneira correta. Mas é através da história, com as provas. A Bíblia mesma, ela se explica. Ótimo, tá certo. Agora, existe uma diferença entre ler e estudar, né, pastor? Muita. Quantos livros a gente lê, né? Bom, alguns leem pouco, alguns leem muito. O brasileiro lê pouco. Lemos pouco, né? Passamos mais tempo, né, com o WhatsApp e com o Facebook. Mas tem realmente muita diferença entre ler e estudar a Bíblia. Ler um livro, você lê com qual propósito? Estudar significa que você quer conhecer. E a palavra de Deus, o conhecer, tem a ver com conhecer a pessoa de Deus. Se a palavra de Deus é a sua revelação para nós, então eu não posso ir diretamente para ler com uma questão de ser um curioso. Vou ler para conhecer um livro a mais. Se eu me aproximar da Bíblia dessa maneira, ou para poder ter argumentos, inclusive, para dizer, não, eu vou contrastar você e dizer, olha, está aqui na Bíblia. Esse não é o propósito.
o propósito que eu tenho que me a chegar à Bíblia, a palavra de Deus, é eu quero conhecer quem é esse Deus da Bíblia. Isso precisa estudar. Estudar significa, vou pegar essa parte, hoje vou conhecer uma parte melhor, vou pegar comentários também da Bíblia que possam adoçar e acrescentar a minha experiência. Porque justamente, se eu busco a palavra de Deus, se eu estou buscando um conhecimento, não é um conhecimento superficial, tem a ver com conhecimento vivencial. Mas para isso eu preciso conhecer mais a Deus, estudando mais que lendo. Interessantíssimo, porque de fato existe até a vontade da gente entrar em contato com a palavra, com a Bíblia, mas muitos pegam ali, deixa eu ver o que Deus está falando para mim, pá, aí abre, fecha, né? E lê e tal. Ou tem gente que fala assim, eu só quero ler Salmos, porque Salmos me faz bem, já me faz bem ali e tal. Não gosto muito de Apocalipse, não gosto de ler os profetas menores, maiores, porque é muito difícil, não entendo e tal. Um monte de símbolo aí, cara, que negócio é esse aí que não entendo, acho né? Que não tem um certo interesse mesmo da juventude de querer aprender a degustar a palavra. Eu acho que é isso, né, pastor? A palavra de Deus, quando você tem essa proximidade com ela, para conhecer realmente qual é a agenda que Deus tem para a minha vida hoje, né? Então, eu abro a palavra de Deus, tem vários sistemas de estudo da Bíblia, né? Tem tipo uma coisa sistemática, hoje estudo 3 capítulos, amanhã estudo aquilo, outros vão diretamente para as parábolas. Bom, tem várias maneiras de estudar a Bíblia e se aproximar dela. Uma é a que você mostrou, Chapolin, através de um curso, onde isso é muito bom, porque aí vai me mostrando, vai me direcionando através de perguntas. Sim. E a Bíblia responde, né? Então tem várias maneiras também de se aproximar à Bíblia, né? Ou a intenção de aproximar à Bíblia, né? Muito bem. Bom, nosso segundo bloco já acabou, mas a gente volta daqui a pouquinho, trazendo aqui o terceiro bloco, também contando com a sua participação, tá bom? Não saia daí, o Conexão volta já já.